Fala aí, minha gente. Uma coisa que eu tava pensando, a gente precisa criar aquele apelidinhos pros nossos seguidores, tipo, voltando aqui. Pô, será? Não é mamãe, né? Acho que vai ser um pouco difícil. Acho que eu pensei, tipo, sei lá, babies. Acho que o povo não vai ficar muito à vontade, não. Não. Eu acho. Pode não ficar muito à vontade. Melhor não. Pode melhor ter não. problema também né, esqueci o nome que você tá falando, que é, né, o personagem Baby. Não, Sim, não dá direitos autorais. Direitos autorais, não dá pra verdade. mentir que, obviamente, existe uma referência a isso, mas tá tudo certo, a gente já verificou Já. isso, né? Mas a gente tá voltando para a quarta parte sobre o puerpério paterno e a gente tá falando agora sobre como é que a gente pode trazer esses pais que têm sentimentos confusos, têm vergonha, têm medo, têm, enfim, acha que tá fazendo errado, ou, enfim, não sabe como lidar com isso, querem fazer diferente. Como trazer todos, né? Como trazer todos. Eu quero todo mundo. Guloso, como né? dizia Mr. Catra, vem todo mundo. Pô, é isso. Eu quero trazer todo mundo. Não tem distinção. Quem acha que tá fazendo errado, quem acha que tá fazendo certo, quem não acha nada, quem não sabe o que tem que achar. Questão aleatória. Queria muito ver você numa festa de casamento dançando, Bruno. Olha, dançando Catra. O último casamento que eu fui, só pra ilustrar, eu roubei o microfone do cara que tava cantando lá e eu cantei junto com ele. Queria ver isso, gente. Um dia teve gravação, foi legal, foi interessante. Show de bola. Mas essa é a questão que eu acho que, na verdade, isso é a pergunta central, né? Não pergunta central do nosso podcast, mas é um dos grandes objetivos do nosso podcast. Como que a gente vai trazer essas pessoas e como que a gente vai ajudar essas pessoas, né? Que é isso, todo mundo, não como só as pessoas que têm dúvidas, né? mas como que a gente pode estar trazendo isso para o mundo masculino, trazendo isso para o mundo da paternidade, que nós podemos discutir sobre isso, nós podemos falar livremente sobre isso, até para poder a gente se ajudar, né? Abrir para a reflexão que você está trazendo. A primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é a gente, em todas as relações humanas que a gente vive, é ter a liberdade de conversar. Sim. Porque a conversa é o que vai trazer, e aí é conversa de verdade, né? É estar aberto para falar e estar aberto para ouvir. Isso. Nossa. Não só, porque também não só aquilo que você diz não necessariamente vai ser interpretado da forma que você imaginou. Ou você nem vai falar da forma como você queria falar. Exatamente. Às vezes você fala de um jeito que não fica claro pro outro. Então, e aí existe aquela outra frase linda também de que o óbvio também precisa ser dito, porque às vezes o óbvio para mim não é o óbvio para você. Sim. Então, eu estava conversando com Camila sobre isso ontem até, porque lá em casa acontece muito isso, assim. Às vezes ela me exige poderes paranormais. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que ela quer a todo tempo. Eu não sei. Então, existe a coisa essa caneta tá aqui. Pra mim, se ela tá aqui, se ela tá dentro do copo, se ela tá aqui em cima da mesa, que se dane. Pra mim tá tudo bem. Pra ela, muitas vezes, não. Pra ela, essa caneta tem que ficar aqui, nessa posição, com o clipe virado pra você, e não pode sair daí. E não estar aí incomoda muito. Lembrando, gente, que isso é simbólico. Sim, tá? Claro. Ele não tá falando de algo, vamos dizer, banal, como a caneta está em cima da mesa. Não. Tá? É simbólico, porque às vezes a gente fala algumas coisas e o pessoal, tipo assim, pô, mas Camila é chata pra cacete. Camila é chata. Não, a gente tá não falando de coisas que normal, pra cada um tem certa importância e pra outros Exatamente. Então, assim, estar, né, e para situações reais, tipo, a casa está confusa, a cozinha está confusa, está desarrumada, e tem poeira no chão e podia passar.
tem certas coisas que incomodam o outro e não me incomodam. Como tem coisas que me incomodam e não incomoda o outro. Sim. Pra gente saber o que é incômodo na minha vida é fácil, mas pra saber o que é o incômodo na vida do outro, o outro precisa me dizer. Sim. Ah, mas tem coisas que são óbvias. Não são. Sim. Ou, às vezes, essa semana ela saiu, foi para um atendimento de uma cliente, e aí a cozinha tava bagunçada. E aí, tipo, ela já tava meio de cara feia sem falar comigo, assim, objetivamente. E aí ela falou, pô, porque tava não sei o que. Eu falei, cara, quando você saiu, eu fui lá e arrumei. Antes de você estar me falando agora. Eu falei, a louça já tá lá na lava-louça lavando, o que tinha na pia eu já tirei e tal, e já tá arrumado. Então, eu não sabia que você queria que eu arrumasse antes de você sair. Que eu também poderia ter feito, não seria um problema pra mim. Sim. Só que pra mim, naquele momento, não era necessário. Era necessário arrumar? Sim, mas não naquela hora especificamente. E isso se expande pra todas as relações. Sim. Né? Assim, se você não diz o que te incomoda, Sim. o outro ele não é obrigado a saber. Ah, mas é óbvio. Não é, cara. É óbvio pra você, talvez pro outro não. Sim. Então, assim, a gente às vezes cria problemas que não precisariam ser criados. Aí a gente está entrando bem no meu campo de trabalho, né? Que é o conviver, né? Nesse sentido. E como que a gente pode estar conseguindo se expressar de uma forma boa, receber de uma forma boa aquilo que o outro está dizendo e tudo mais. E é difícil. Não vai ser fácil, sabe? Porque é isso que você está falando. Cada um vai ter expectativas diferentes, aquilo que é importante para um não é importante para outro e tudo mais e tal. E aí, por exemplo, uma coisa muito importante a ser feita, já meio que trazendo uma resolução do problema, que a gente precisa estar eternamente numa renegociação. Que é tipo assim, você falou isso da questão da louça. Vamos dizer que a questão da louça não é um problema constante. Mas talvez seja, tem casos que é. E aí, para algumas pessoas, a questão da louça, ela pende para um lado, para outra pessoa do casal pende para o outro. Vocês vão alguma hora ter que chegar num acordo de como é que vocês vão resolver esse problema específico da louça. E aí, acredite ou não, isso vai mudar. Vocês não vão achar uma solução eterna para um problema. Entende? Então vocês vão ter que estar atentos de que vai ter daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá. Vocês vão ter que retocar no assunto da louça, porque surgiu outra situação que mudou o esquema que antes era suficiente. Não é mais. Entende? Que é essa questão da comunicação. A comunicação não é que um dia a gente vai sanar todos os nossos problemas porque eu falei, você falou e acabou. Entende? É um eterno reajuste, reajuste, reajuste. Sabe? É algo... Sabe o que é isso? Esse reajuste é difícil, demanda energia. Sim. Demanda disponibilidade. Demanda no momento em que você quer conversar, o outro também tem desejo de conversar. Porque às vezes eu quero conversar, mas o outro não, né? Sim. Saber respeitar o limite do outro, né? De tipo, nesse momento eu não quero conversar. Tem dia que eu não quero conversar. Sim. Eu não quero falar. Sim. Tem dia que eu sei que se eu falar, eu talvez fale coisas que eu nem acho mesmo. Não acredite naquele momento, entendeu? Quando você tá com raiva, quando você tá chateado, quando outras coisas que nem tem a ver com aquilo, né? Às vezes o teu trabalho tá difícil, às vezes a tua vida em outras relações tá difícil, né? Você brigou com alguém, com um amigo, com alguma coisa assim. Isso vai impactar na tua vida de uma forma, né? No geral. Sim. Então, é saber que a gente tem que conversar, saber que a gente tem que estar pronto para ouvir e saber que o outro também é um universo e que também tem os problemas dele, né? Sim. E que nem sempre ele vai estar pronto para te ouvir naquele momento. O que não quer dizer que não vai existir um momento em que a receptividade vai acontecer. Sim. Tem dia que eu não quero conversar, mesmo sabendo, mesmo estando aqui dizendo que a conversa é importante. Então, mas eu acho que começar conversando aquilo que
que te incomoda é importante. Naquele livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, que eu acho um livro fantástico para todo mundo ler, até quem não é pai e mãe, ela fala que a gente, às vezes, a gente discute e de uma forma que é um jogo de ping-pong, né? Eu fico jogando a responsabilidade do problema pro outro e o outro devolve para mim. Sim. E isso não é resolução. Sim. Né? Total. Querer ter razão não ajuda na resolução. Quase sempre é o contrário, né? Porque o que você quer no final das contas? Você quer estar certo ou você quer resolver? Sim, total. Então, essa visão, e é claro que isso não vai acontecer todo dia, eu não tenho essa maturidade todo dia, mas às vezes você tem que olhar e falar assim, eu estou discutindo o que é importante? Eu estou me colocando de uma forma que não faça o outro se ofender, porque ofender o outro diante do problema não é uma atitude inteligente. E eu não estou dizendo se é correto ou não, não é inteligente, não é. Sabe? E aí, o livro fala isso, né, que você tem que, talvez uma forma legal de você dizer isso, seja de como você se sente diante daquela situação. Então assim, não é falar assim, Hugo... Uma comunicação não violenta. Você é um cara vacilão, fez esse negócio que eu não gostei. Sim. Acho que você agiu errado. E aí, assim, sempre que a gente parte para agressão nessa conversa, a gente tá desfocando da mensagem que a gente quer passar. Do problema. Eu sempre conto uma história de que eu tive uma chefe que era uma pessoa... sensacional tecnicamente falando, era uma pessoa muito boa, mas ela tinha muita dificuldade de falar com as pessoas em relação àquilo. Então, às vezes, é aquela coisa do, se você chega gritando, você desfoca da mensagem. E isso dá para falar sobre criação de filhos. Totalmente. Totalmente. Se você chega gritando, se você chega ofendendo, você... a partir do momento que o outro se sentir ofendido, ele para de ouvir a mensagem que você está transmitindo. Não sou neurologista, não gosto, quer dizer, não é que eu não gosto, não é do meu campo de interesse estudar o comportamento a partir do cérebro, mas quando a gente está falando, por exemplo, de crianças, que quando a gente grita com uma criança, neurologistas já fizeram esse estudo de que, como eu falei, não é uma parte que eu super gosto de ter as informações na ponta da língua. Mas tem uma parte do cérebro que ele aciona que é da atenção, que é liberar adrenalina, luta e fuga, né? E tudo mais. E a pessoa para de prestar atenção na resolução do problema, na aprendizagem, que era a questão da infância e tudo mais. Então, se eu estou com adultos também acontece. Então, se eu vou conversar com você e eu chego agressivamente com você, o cerne da questão não vai ser debatido, porque aquela pessoa ela está em posição de defesa. Exatamente. Ela não está ali para resolver o problema com você, ela só vai querer se defender e ela não está errada. Isso em qualquer relação. Qualquer relação. Qualquer relação. E você tem que entender que, assim, a partir daí, eu sempre brinco dizendo, né, que, tipo, você tá mentalmente xingando o outro, você não tá ouvindo o que o outro tá falando. Sim. Você para de prestar atenção. E aí você não aprende. E aí você não discute. Sim. E aí você não leva pro outro a mensagem que você queria levar. Sim. E aí você fala, porra, já falei 50 vezes, meu irmão. Sim. E nas 50 vezes você não se fez entender. Total. E nem sempre o erro é do outro, né? Na verdade, nesse caso que a gente tá falando especificamente, o erro não é do outro. Sim. É difícil de você estudar, é difícil de você aprender. Os dois estão errados, né? Provavelmente o outro por ter feito um erro que causou essa agressividade na pessoa, porque ninguém também é agressivo normalmente à toa, assim. Pode não ser... Aí, assim, talvez o que o outro fez também não seja uma coisa tão importante. É assumir que a importância das coisas também tem que ser levada em consideração em alguns momentos. Sim. O que eu falei pra Camila ontem conversando é que, assim, às vezes você faz coisas também que eu não gostaria que você fizesse. Ou às vezes eu tenho expectativas que eu queria que você fizesse e você não faz. Mas nem por isso vira um motivo de briga. Sim. Por quê? Porque na vida
a gente tem que ter prioridades. E assim, às vezes não são coisas importantes. Às vezes eu esperava uma atitude dela que não vem. E ok. Não é a pior coisa do mundo. Sim. Sabe? Mas se eu colocar todas as expectativas, né? Ela tem que cumprir todas as minhas expectativas, ferrou, né? Ferrou. Porque eu também não cumpro todas as expectativas dela e eu tenho certeza disso. Ninguém cumpre as Não. expectativas do outro, Não né? tem como. E a gente também não tá aqui para isso, para cumprir as expectativas de ninguém. Então, assim, às vezes a gente tem que dar a dimensão, trazer para nossa vida a dimensão real do problema. É algo que me incomoda tanto que eu não consigo viver com isso, conviver com a pessoa sendo desse jeito. Se for grande demais, vamos partir para a conversa e para a resolução. Se não é, será o que eu estou esperando? Será que eu tenho que esperar isso dessa pessoa? Sim. Será que eu não posso eu não posso conviver com isso? Será que eu não posso fazer? Em vez de esperar que a pessoa faça, será que não é melhor eu fazer e evitar o conflito? Sim. E aí não é ser permissivo, Sim. é dar o peso que aquela questão tem na sua vida, né? Tem coisas que são fundamentais, tem coisas que não. Sim. Entendeu? Então, Sim. mas o conversar é fundamental. E como conversar, Sim. né? Como você vai trazer o problema para o outro. Trazendo um pouco, acho que... Eu não sei se você vai falar mais alguma coisa. Pode falar. Que acho que a gente deu uma esticada, né? De falando várias sobre coisas. Que é como chamar pessoas, como chamar pais, como chamar para essa discussão importante. E aí você falou um ponto muito, muito bom, que é isso, de poder falar, conversar livremente, de poder falar livremente, poder saber falar e saber ouvir. Aí eu vou trazer um outro ponto, que eu concordo com você que você disse, mas que eu acho que está meio em voga uma certa discussão, que é sobre a liberdade de expressão, né? E eu não acho que liberdade de expressão deve ser irrestrita. Eu não acho isso. E até eu acho que a liberdade de expressão não deve ser irrestrita até no micro, né? Na relação interpessoal. Que é o que você estava falando. Tipo, se eu chegar na minha liberdade de expressão te xingando, não sei o que, eu não vou chegar. Eu não deveria ter essa liberdade nesse sentido. A questão é, a liberdade de poder falar e a liberdade de poder ouvir, ela se constrói a partir de vínculos. Sim. De vínculos. Eu preciso, para eu poder ter liberdade de falar para você, tipo, pô, Bruno, tal coisa, eu não gostei, eu queria... Ela só vai existir, essa ponte só vai existir de eu falar e de você poder escutar a partir do vínculo que eu criar com você. Entende? E aí, eu acho que a gente precisa criar espaços seguros para que homens consigam se vincular. Porque a gente vai entrar na questão da masculinidade. Entende? Que é como que... Porque a gente só consegue se vincular estando vulnerável. Não existe vínculo sem vulnerabilidade. Sem a possibilidade de mostrar a sua vulnerabilidade. Não, né? não. Porque vulnerabilidade existe camadas. Você não é que você... Para eu me tornar vulnerável, eu preciso estar pelado sempre. Não. Entende? É tipo assim, eu tô em um certo nível vulnerável aqui. Mas é difícil de mostrar isso. Total. Eu poderia estar menos vulnerável e posso estar mais vulnerável. Mas eu estou num certo limite de vulnerabilidade para criar um certo vínculo com você. E as pessoas, às vezes, confundem vulnerabilidade com fraqueza, né? Exatamente. E é isso a questão que entra na masculinidade. Homens têm muita dificuldade de criar vínculos, não só com outros homens, principalmente, com mulheres, com filhos. Porque tem essa dificuldade de estar vulnerável, de mostrar certos lados. E até de poder graduar isso. Às vezes o homem vai tentar estar vulnerável e ele vai achar a possibilidade de estar vulnerável, que é na bebida. Vai beber, vai encher a cara, vai chorar, vai dançar, vai, sabe... Bebi, vou falar, né? Sabe? Porque é o caminho que tem para poder estar vulnerável e para poder criar vínculos, porque a gente precisa. Entende? E o vínculo é fundamental, né? O vínculo é fundamental. Aí voltando a falar da educação, né? Pra gente, eu vejo isso às vezes nas crianças em casa, né? Que é a coisa do... Eles falam alguma coisa e você não ouve e fala assim, o que você falou?
Uhum. E aí vem uma resposta do, não, nada não. Uhum. Eu morro de medo disso, cara. Nossa senhora. Eu morro de medo disso. Uhum. Porque às vezes significa que, tipo, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto seguro pra falar, pra repetir aquilo que eu falei pra você. Uhum. E isso cria muros, né, cara? Sim. Isso cria muros. Isso cria muros em todas as relações. Sim. Se eu não posso falar com você, ferrou. Como é que eu quero que meu filho se abra comigo? Que meu filho me conte algo que aconteceu, se ele não se sente à vontade pra falar? E quem estabelece essa relação, essencialmente, é o adulto, né, cara? Sim. Total. É o adulto. Total. E aí, sempre que eu falo alguma coisa, né, e Eduardo principalmente, me responde, tipo, nada não, eu falei, meu filho, pode falar, eu só não ouvi o que você falou. Uhum. Eu não tô brigando com você. Uhum. Né? Não é, tipo, eu não gostei do que você falou, repete, Uhum. né? Uhum. Aquele quê? Sabe, uma coisa nesse sentido, assim, né? E às vezes parece que a criança entende isso. Sim. Que ela falou alguma coisa de errado, ou que ela falou alguma coisa que ela não deveria ter dito. Sim. E isso se estabelece em todas, absolutamente todas as relações. Uma relação profissional, nas relações, né, de amizade. O profissional também, né? Porque às vezes Sim. você fala, pô, não vou falar porque eu acho que eu fiz besteira, fiz merda e tô com medo de falar pro outro e de ser julgado e de ser... Não, você tem que se sentir à vontade, né? E tem uma beleza do nosso comportamento que é os neurônios espelhos, né? O mimetismo que a gente faz, mimetismo social. Porque quando a gente está falando de vulnerabilidade, e para trazer uma figura mais concreta para facilitar o entendimento, que é essa coisa da roupa, né? Se eu tô me relacionando com uma pessoa, né? Vou transar, vou fazer um sexo. Eu tô pelado e a outra pessoa não, eu me sinto mal. Porque eu tô muito vulnerável e ela não tá. Quando estamos os dois pelados, aí a gente já tá se sentindo já melhor, porque a gente sabe que os dois estão vulneráveis naquele sentido. E a gente, vamos tornar um pouco mais complexo. Vamos dizer que a gente vai aqui gravar um podcast. Aí vamos dizer que a gente tá falando assim, você vem aqui de bermuda, chinelo, camiseta, e eu venho aqui de smoking. Cara, os dois vão ficar desconfortáveis. Sim. Porque os dois estão num nível de vulnerabilidade totalmente diferente. Eu vou entender, tipo, caraca, que vínculo é esse? Como é que a gente vai se conectar se eu tô passando uma mensagem de vulnerabilidade, de que tipo de vínculo eu quero ter com você, e você tá passando outra? Tanto que a gente, quando tava conversando, a gente falou assim, cara, que roupa que a gente vai usar? Pra ter um combinado nesse sentido. Eu vou pra uma festa e eu vou usar uma roupa e eu penso, caraca, eu tô totalmente diferente de todo mundo. Eu me sinto vulnerável. Porque eu me sinto... Porque nesse sentido a gente tá falando de me sentir diferente, de me sentir deslocado. Mas que eu tô falando a roupa como um nível de vulnerabilidade que eu preciso estar no mínimo de consonância com essa pessoa com que eu tô me relacionando, de nível de vulnerabilidade, para que possa criar esse vínculo. E aí, falando sobre paternidade, eu vou precisar o quê? Eu, como adulto responsável, saber... Eu sei que aquela criança ela vai tentar me imitar no nível de vulnerabilidade que eu tô. E tentar entender, eu como adulto responsável, de como é que eu devo agir, qual é o nível de vulnerabilidade, porque aquela criança não tem a capacidade de fazer esse movimento. Tipo assim, de poder falar pra ela, tá tudo bem. Né? O que você tem a falar é muito importante para mim também. E poder mostrar para essa criança que eu também estou vulnerável frente a ela. Porque é muito fácil na visão da criança eu ser o todo-poderoso. O que não tá vulnerável, o que não sofre e tudo mais, porque eu sou um adulto gigante, Deus, sabe, que consegue fazer tudo. Quando tem época de prova lá em casa, eu gosto... Eu curto muito essa coisa de ensinar, né? Especialmente para Alice e Dudu. E a gente fala às vezes, desenho com eles, né? Tem um espelho lá na sala, eu escrevo no espelho e tal, eu falo com eles. E às vezes eu falo uma coisa errada. E eu me toco daquilo, de tipo, caraca, errei. E aí meu filho fala assim, caraca, você errou, né? E aí eu falo, meu filho, eu erro de vez em quando também. Todo mundo vai errar. Sim. A gente só tem que prestar atenção. Sim. Quanto mais a gente presta atenção no que a gente está fazendo, menos chance de errar a gente tem. Mas a gente erra. Sim.
E o quanto que nossos pais tinham tanta dificuldade de assumir os seus erros, né? De pedir desculpas, né? De falar, pô, errei. Nossa, meu pai foi um pai maravilhoso, mas meu pai não pediu desculpas. Ele arranjava todas as formas possíveis pra ele possível de pedir desculpas. Mas dele chegar pra mim, falar, desculpa, filho, eu errei. É a dificuldade de se mostrar vulnerável, né? Total. Eu não posso me mostrar vulnerável, porque senão eu vou estar mostrando fraqueza pro meu filho, né? Pô, Sim. todo mundo tem fraqueza Sim. também, né? Não é só uma questão de vulnerabilidade. Às vezes a gente é fraco, às vezes a gente erra. E tudo bem ser fraco. Sim, sim. Sim. Porque todos Sim. somos, né? Uhum. Todos temos as nossas dificuldades e as nossas limitações e temos as nossas questões, né? Com os outros e com nós mesmos. Então, mas para isso a gente tem que estar disposto, né? Uhum. A gente tem que estar disposto a estar aberto para falar o que a gente precisa pro outro da melhor forma possível e para ouvir o que o outro tem a dizer. Porque pode ser que a gente chegue com uma fala e a gente ganhe uma outra de volta que diga absolutamente o contrário daquilo que você falou. Sim. E a outra pessoa pode estar certa, Sim. né? De tipo... Pô, e às vezes a gente tem dificuldade disso, né? Uhum. Essa semana eu tava nessa discussão aí com Camila e ela falou assim, tá, não sei o que, agora você vai falar... Não, eu falei assim, você tem razão. Uhum. E ela falou assim, agora você vai usar o vitimismo e tal. Eu falei, não, eu tô falando que você tem razão mesmo. Uhum. Eu não tô, tipo, aquela coisa de, tá bom, sem razão. Uhum. Não, você tá certo, certo. você tá certa. Sim. Ok. Sabe? E várias discussões, às vezes, se resolvem nesse momento, cara. Sim. Porque, às vezes, você não quer consertar, você quer mostrar pro outro que Sim. você tá certo e o outro tá errado. Eu e minha esposa, a gente passou por vários momentos, né? Nós dois psicólogos e tal, sabemos certas coisas que são importantes, mas obviamente ser psicólogo não é uma escola da vida, né? A escola da vida é a vida, nesse sentido. E aí a gente percebeu, por exemplo, que eram necessárias muitas vezes duas discussões. A discussão de existe esse problema e nós precisamos resolver ele. Ponto. É isso, literalmente. Tem um problema, como é que você quer resolver e acabou. E uma outra discussão que é como é que a gente se sente sobre esse problema. Que é isso, eu tô frustrado com você por causa disso, eu tô irritado com você por causa disso, ou até tô feliz com você por causa disso e tudo mais. Que era importante ter um momento, porque quando a gente juntava os dois, não resolvia nenhum nem outro. A gente continuava bolado um com o outro e a gente não resolvia o problema. Então a gente meio que separava, tipo assim, não em dias diferentes, era numa vez só, mas tipo assim, a gente chegava, tipo assim, tá, a gente tem um problema, vamos resolver o problema? Tá bom, é isso, não, pá. Agora tá. Vamos falar sobre como é que a gente tá? Como é que você tá? Eu não gostei disso, isso aqui me incomodou, isso que você fez me irritou. Tudo certo aí? Só aviso que era a gravação hoje do podcast. Parto, meu Deus, não. Vou perder mais um. Ainda não. Mas então era muito importante que a gente, porque não é pra gente menosprezar a importância de um poder comunicar ao outro o que é que sente e como é que a gente gostaria que cada um se comportasse nesse sentido e ver se como que eu quero que você se comporte, se é possível pra mim, não, pô, é uma coisa besta, então eu não me incomodo e nem prefiro. Tipo, caraca, eu preferia fazer assim. Eu só não fiz assim porque eu achava que você não gostava. Tipo, nossa, quantas vezes eu e minha esposa, a gente falou, tipo assim, mas eu achava que você não gostava disso, mas eu achava que você não gostava disso. E, tipo, a gente nunca tinha porque a gente nunca falado falou sobre isso, né? Entende? E aí a gente chegou num acordo. Então, Eu aprendi isso com Camila, cara. Uma pessoa que tem 18 anos a menos sim, do que eu. E me trouxe uma maturidade de como encarar um relacionamento que eu nunca tive na vida. Nunca tive na vida. Sim. E a coisa do sentar e conversar. E tem hora que ela fala assim, tá bom, e como é que você quer resolver? Sim. E ninguém nunca me perguntou isso na vida. Ninguém nunca... Ela foi a primeira pessoa que me perguntou isso. Tá, e aí, como é que você quer resolver? E às vezes você para e fala,
Porra, não sei, cara. Eu só queria discutir. Sim. Essa resposta Sim. eu não tinha pensado. Uhum. E, cara, isso é fantástico, porque às Sim. vezes a resolução vem nisso. Sim. Às vezes, eu, tipo, caraca, eu vou passar vou parar de prestar atenção no problema e prestar atenção na solução, Sim. né? Vou me incomodar menos com o problema que já existiu, já aconteceu, Sim. e vou me importar no que eu tenho que mudar para resolver isso, sabe? E Camila me ensinou isso, assim, muito de sentar e conversar, e às vezes de virar e falar assim, tá, e como é que a gente tá? Exatamente o que você falou, a gente tá bem? Tá tudo bem? Você tá chateado com alguma coisa que eu fiz? Sim. Né? Porque são coisas diferentes. Sim. São coisas distintas, como você falou. São coisas que fazem parte da mesma coisa, mas que a gente tem um tratamento diferente. Simbolar da merda. Total. É isso. Sabe? É isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Sim. né? Parece meio idiota falar isso, mas é verdade. Se Sim. você não presta atenção, não foca exatamente naquilo que você precisa resolver, né? E aí acho que trazer a pergunta central lá, como é que a gente traz para a realidade? Isso. Falando. Sim. É falando, é conversando. Mas é conversar, é dialogar. A palavra do diálogo, né, tem as duas vias, é uma via de mão dupla. Não dá para achar que você vai falar, o outro vai dizer sim, senhor, ou sim, senhora, e tá bom. Sim, não é diálogo, né? E não resolve. Sim. Mas é exatamente isso. Eu acho que a resposta, que até eu mesmo não tinha, exatamente, eu construí essa aqui conversando com você sobre isso, que é como convidar essas pessoas, como trazer essas pessoas que acham que querem fazer diferentes, ou até, como você falou, as pessoas que já acham que estão fazendo certo, mas gostam da discussão, gostam do assunto e tudo mais, que estamos vulneráveis. Nós estamos aqui vulneráveis e convidando vocês a estar vulneráveis junto conosco, sabe? A poder falar, a poder construir, a falar desse assunto tão importante. Então, é isso como a gente está falando. Dar cara a tapa, que a gente já falou várias vezes aqui, que nós sabemos que vamos ser criticados, nós estamos vulneráveis. E acho que essa é a grande tática para trazer as pessoas. É se expor, né? Se expor ao risco de refletir, de pensar, de questionar, de ler, de entender que aquilo que você compreende como verdade não necessariamente é aquilo que realmente acontece. E isso não quer dizer, né, que você está certo ou que você está errado, que isso é bom ou que isso é ruim. É que existem outras formas de pensar. Sim. E quando você se abre para essa visão de que você pode pensar de outra forma, ou que você pode considerar o que o outro falou sem dizer ou sem achar que está errado, até porque o outro pode estar certo e você também está certo. Sim. Né? São dois pontos de vista. Eu falo isso na medicina, né? Às vezes, medicina a gente segue por caminhos diferentes e chega no mesmo lugar. Sim. Então, um estar certo não quer dizer que o outro necessariamente está errado. Né? E se você estiver errado também, existe muitas vezes a possibilidade de você voltar atrás e fazer diferente. Né? E a gente só percebe isso e a gente só encontra isso quando a gente percebe que a gente tem essa necessidade, quando a gente coloca essa nossa vulnerabilidade, né, diante do outro. Sim. Então é isso, gente. Mais uma vez, @Não Ame Podcast. Lembrou? Viu? Lembrou da arroba. Demorou 2 horas. Mas não, cheguei lá. Valeu, o importante é você aprender. Com certeza. @Não Ame Podcast lá no Instagram. Comentem, compartilhem, chamem pais, mães, profissionais de saúde, tudo. Como o Bruno falou, queremos todo mundo, vem todo mundo. Vem todo mundo. Que vamos construir isso juntos, com cuidado, com presença. E é isso. Vamos lá. Um abraço para todo mundo, obrigado.